Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre as bases segundo a teoria de Arrhenius e sobre a escala de pH. Na última aula, nós aprendemos que soluções que apresentam cátions e ânions com liberdade de movimento são condutoras de corrente elétrica, e os compostos que originam soluções condutoras quando dissolvidos em água são chamados de eletrólitos. Se você ainda não viu a aula sobre ácidos inorgânicos, o link da mesma estará na descrição desse vídeo. Existem dois tipos de eletrólitos, os que sofrem dissociação iônica em água e os que sofrem ionização em água. Os compostos que sofrem dissociação iônica correspondem aos compostos iônicos, compostos estes que já são formados por íons e que, ao serem dissolvidos em água, têm seus cátions e ânions separados pelas moléculas de água, o que resulta na liberdade de movimento destes íons em solução. Já os compostos que sofrem ionização correspondem a alguns compostos moleculares que, ao serem dissolvidos em água, formam íons que antes não existiam. Nós aprendemos também que, segundo Arrhenius, os ácidos são compostos que, quando dissolvidos em água, sofrem ionização, gerando o íon H+ como único cátion. Já as bases, segundo Arrhenius, são compostos que sofrem dissociação iônica quando dissolvidas em água e liberam o íon hidroxila como único ânion. Observe os exemplos a seguir de bases de Arrhenius. Todos os compostos são compostos iônicos em que o ânion é sempre o grupo hidroxila. Assim como os ácidos, as bases são classificadas quanto à força que apresentam, e essa força está relacionada com o grau de dissociação alfa destes compostos, sendo que o grau de dissociação alfa corresponde à porcentagem de compostos que se dissociam em relação ao número total de compostos que foram dissolvidos em água. Considere, por exemplo, a seguinte base, denominada hidróxido de ferro 3. Essa base tem um grau de dissociação inferior a 5%. Isso significa que, se 100 unidades deste composto forem dissolvidas em água, menos de 5 unidades sofrerão dissociação. Ou, em outras palavras, menos de 5 unidades terão seus cátions e ânions separados pelas moléculas de água. De um modo geral, podemos dizer que as bases formadas pelos metais do grupo 1A e pela maioria dos metais do grupo 2A são bases fortes, enquanto que as demais bases são fracas. Para nomearmos as bases, a regra é bem simples. Para metais que apresentam apenas um valor possível de NOx, como o que ocorre com os elementos dos grupos 1A, 2A e 3A, basta escrevermos hidróxido de mais o nome do metal ligado à hidroxila. Caso o elemento ligado à hidroxila possua mais de um valor possível de NOx, é necessário então indicar o NOx deste elemento em algarismos romanos na frente do nome. Podemos também utilizar os sufixos ico para o maior NOx do elemento e oso para o menor NOx. Vejamos agora alguns exemplos de nomenclatura de bases inorgânicas. O ferro é um metal de transição e não apresenta valor fixo de número de oxidação. Para calcularmos o NOx do ferro neste composto, vamos multiplicar o NOx da hidroxila, que no caso é -1, por 2, e somar ao valor do NOx desconhecido do ferro. Devemos então igualar esta soma a zero. Temos então que o NOx do ferro, ou mais precisamente, a carga do ferro neste composto, é igual a +2, e o nome da base será hidróxido de ferro 2. No segundo exemplo, vamos multiplicar o NOx da hidroxila por 3 e somar ao NOx desconhecido do ferro neste composto. Realizando os devidos cálculos, encontraremos então um valor de NOx igual a 3+ para o ferro e o nome dessa base será hidróxido de ferro 3. Podemos utilizar também o nome hidróxido ferroso no primeiro caso e hidróxido férrico no segundo caso. Nos exemplos a seguir, temos bases formadas por elementos com valores de NOx fixos e as nomenclaturas dessas bases são hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio,
hidróxido de bário e hidróxido de sódio. Uma base muito presente nos produtos de limpeza é o hidróxido de amônio. Essa base é obtida por meio do borbulhamento do gás amônia em água. Agora que já sabemos reconhecer os ácidos e as bases inorgânicas, vamos aprender a analisar a escala de pH. A escala de pH nada mais é que uma escala que varia de 0 a 14 a 25 graus Celsius e indica a acidez ou basicidade de uma solução aquosa, sendo que soluções que apresentam pH entre 0 e 7 são soluções ácidas, e soluções com pH entre 7 e 14 são soluções básicas. Já soluções que possuem pH igual a 7 são soluções neutras. O potencial hidrogeniônico, ou pH, consiste no cologaritmo ou logaritmo negativo da concentração de íons H+ em solução. Sendo assim, quanto maior a concentração de H+, ou seja, quanto mais ácida for uma solução, menor será o pH dessa solução, pois estamos trabalhando com um logaritmo negativo. O pH é um parâmetro muito utilizado na indústria de alimentos e bebidas para garantir a segurança microbiológica destes produtos, já que muitos micro-organismos só crescem a partir de uma faixa específica de pH. Os alimentos fermentados apresentam um pH ótimo de produção e, por isso, durante o processo de fermentação, o pH é constantemente monitorado. O solo também apresenta um pH ótimo para o cultivo de culturas agrícolas e é muito comum a prática de correção do pH do solo para aumentar a produtividade agrícola. A seguir, temos o pH de alguns materiais presentes no nosso cotidiano. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também o nosso Instagram e Facebook. Então é isso e até mais!